Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 5 de julho de 2019. Mais de 2 milhões de veículos devem deixar a cidade de São Paulo com destino ao interior e o litoral paulista a partir desta sexta-feira para aproveitar o feriado da Revolução Constitucionalista do dia 9 de julho, terça-feira. As rodovias devem ter aí uma movimentação intensa a partir da 1 da tarde de hoje. Vamos saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. A audiência pública no Legislativo Paulista debateu a mercantilização do ensino superior em São Paulo. 3 em cada 4 crianças acima dos 5 anos estão na fila de espera por uma adoção no Brasil. Profissionais e estudantes de educação física se reuniram no Auditório Franco Montoro para debater o esporte de forma responsável. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A chuva que atinge São Paulo desde ontem provocou diversos transtornos nesta sexta-feira. No início da manhã, havia alagamentos e interdições na Marginal Tietê, um dos principais corredores da cidade. E também na rodovia Anhanguera. Devido aos congestionamentos causados pelos alagamentos e interdições, o rodízio de veículos foi suspenso nesta sexta-feira. A audiência pública no Legislativo Paulista debateu a mercantilização do ensino superior em São Paulo. A audiência pública discutiu a diminuição dos investimentos para a educação. Durante o encontro, representantes do setor denunciaram as demissões em massa de professores das universidades particulares paulistas. Segundo a Federação dos Professores do Estado de São Paulo, pelo menos 500 professores foram desligados em 2019. Nesse semestre, há um movimento de demissão de 300 professores. No início do ano, houve um movimento muito grande de demissão de professores do EAD, porque o EAD é um outro segmento onde esses conglomerados econômicos buscam ganhar dinheiro. Então, eles foram atraídos para a educação pela verba fácil do FIES. Quando, depois daquela derrama que houve do dinheiro do FIES, e agora o dinheiro está um pouco mais controlado, crise, recessão, etc., eles estão num movimento de aumento de lucro exatamente pela redução de custo. E custo na universidade nada mais é do que mão de obra. Então, eles estão precarizando o salário. Esse semestre, com a Laureate e a Uninove, nós temos um movimento de demissão de quase 500 docentes, o que é um verdadeiro absurdo. Também entrou em debate os aumentos das mensalidades nas universidades particulares do Estado. Estudantes denunciam a imposição de valores por parte das instituições e a falta de diálogo. É complicado para a gente, porque está lidando com sonhos, né? Então não é simplesmente um aumento numa mensalidade ou algo do gênero. Muitas pessoas estão sendo prejudicadas, turmas inteiras estão procurando outras universidades que que possam reduzir esse valor, e muitas pessoas estão desistindo dos seus sonhos. Eu, por exemplo, estou no meu último semestre e não sei se posso continuar. Tive uma resposta negativa da Unisa, eles não me concederam um desconto e não sei se poderei continuar no meu último semestre do curso. Segundo especialistas, o mercado educacional vive um processo de concentração de capital e aumento da participação de empresas estrangeiras nesse setor. Esses investidores só pensam no lucro e não na qualidade do ensino, não estão preocupados com a formação dos professores, por isso que nós estamos assistindo a uma demissão em massa de professores com boa formação, com mestrado, com doutorado, sobretudo em universidades públicas. Então eles estão sendo descartados em nome do lucro desses investidores. Oficiais de Justiça, um novo olhar. Esse foi o título do evento que prestou homenagem a personalidades que participaram da conquista do nível universitário como requisito para o ingresso no cargo. A categoria também discutiu o futuro da carreira. Wagner é um dos 4.800 oficiais de justiça na ativa no estado de São Paulo. Responde pelos atos de comunicação, avaliação de leilões e praças, penhoras, além de muitas outras diligências. A gente tem catalogadas cerca de 30 atribuições que o oficial de justiça desempenha. Entre elas, várias que têm impacto direto na vida das pessoas. Por exemplo, o cumprimento de afastamentos e medida protetiva da Lei Maria da Penha. O oficial de justiça faz essa intermediação para que se consiga resolver o conflito da forma mais pacífica possível e amenizando a situação de tensão social. Wagner é formado em Letras, Administração e Direito. Desde setembro de 2018, oficiais de justiça têm como requisito para ingressar no cargo ter nível superior de ensino. A revisão
reivindicação era da própria categoria. Para ser aprovada, a Lei Complementar 1273 de 2015 contou com apoio no Parlamento Paulista do deputado Caio França, do PSB, e no Executivo do então ex-governador Márcio França. Eles foram homenageados no evento. É um momento de relembrar aqui como foi toda essa vitória e os parabéns especiais aos oficiais de justiça por essa conquista, a nossa contribuição é sempre muito pequena perto do que eles se mobilizaram, do quanto eles se movimentaram. Mas, de alguma forma, fico feliz pela homenagem e muito grato pelo reconhecimento. Na medida que eles qualificam o público que vai poder se transformar em oficial e todos eles com nível universitário, a minha sugestão é que eles avançassem para trabalhar como conciliadores, porque você tem muitas ações dos oficiais que se equivalem a quase um processo de decisão, né? A decisão de um oficial é quase um processo de judicatura. A legislação é de autoria do Tribunal de Justiça. Na época da propositura da lei, o presidente era o desembargador Ivan Sartori, que também foi homenageado. O evento contou com a palestra Eficiência e Uso de Ferramentas Tecnológicas. O tempo que a gente gasta à frente de um computador poderia ser utilizado para cumprir mais ordens na rua. Então a gente está trazendo novas tecnologias que vão facilitar via ambiente mobile, telefone, aplicativos, que vão acelerar esses procedimentos burocráticos nossos. A solenidade que reconheceu os homenageados foi realizada pela AOGESP, Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo. O judiciário, ele atende de maneira mais satisfatória o jurisdicionado, que ele vem buscar o apoio do judiciário no momento difícil, no momento que ele precisa, né? Tanto a sociedade, todas as diversas camadas da sociedade, empresas, os cidadãos, ele vem buscar o apoio e ele precisa ter uma resposta efetiva do Poder Judiciário. Profissionais ligados à área esportiva e estudantes de educação física se reuniram no auditório Franco Montoro, aqui da Assembleia Legislativa. Os debates giraram em torno da prática do esporte de forma responsável. Pedro é de Curitiba e está morando em São Paulo há apenas 5 meses. Veio em busca de conhecimento e crescimento no fisiculturismo. Faço acompanhamento com médico e tudo mais, mas sempre é legal, né, escutar conselhos de profissionais da área para estar evoluindo em todas as áreas possíveis, né? O preparador dele é o também fisiculturista Felipe Franco, com 11 anos de carreira. Felipe é formado em Educação Física e tem especialização em Fisiologia do Exercício. Ele fez parte da mesa redonda que discutiu na LESP a prática do esporte de forma responsável. Hoje temos muita informação, porém informações muito distorcidas. Então eu trago hoje um pouco mais em relação do que é a prática da atividade, qualidade de vida e saúde e alto rendimento. O evento aconteceu no auditório Franco Montoro e foi promovido pelo deputado estadual delegado Bruno Lima, do PSL. Segundo o parlamentar, além de discutir a prática responsável do esporte, a ideia também é incentivar a atividade nas comunidades de São Paulo. Nossa missão aqui dentro do mandato é tentar cuidar da parte da segurança pública via esporte, tá levando para as comunidades carentes o esporte, a cultura, para a gente ter uma redução da criminalidade, né? Eu, como delegado, vi que não basta só deixar a lei mais rígida, a gente tem que cuidar onde o problema está nascendo, né? Então, é um primeiro evento e vão ter outros na casa, com certeza. Um dos participantes do encontro, Felipe Sertanejo, do UFC, lembra que começou no esporte muito cedo, aos 15 anos, e, acima de tudo, deixa um recado. Eu quero falar um pouco para as pessoas a questão de não desistir. Eu vejo muitos atletas, muitas pessoas que inclusive começaram comigo, tinham tanta oportunidade quanto eu tive, tinha tanto talento, até mais talento do que eu, e desistiram. Porque não é fácil, cara. Se fosse fácil, assim, de a gente lutar e sair ganhando de todo mundo e ser um campeão, todo mundo seríamos campeões. Então é para não desistir, as barreiras vão acontecer, a gente vai cair, a gente vai ser nocauteado. Os atletas de MMA não se preocupem com uma derrota, a derrota vai te levantar muito mais que uma vitória. Então não desistam, persistam. Olha, se você vai viajar para o litoral norte, fique atento, hein? A rodovia dos Tamoios foi interditada no trecho de serra por causa do risco de queda de barreiras. A interdição aconteceu no início da madrugada desta sexta-feira e faz parte do protocolo de segurança devido ao volume de chuvas. As rotas alternativas são as rodovias Oswaldo Cruz
e a Mogi Bertioga. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, endurece as regras contra o telemarketing abusivo. Você vai ver em instantes. Secretaria de Desenvolvimento Regional se comprometeu a liberar mais recursos para as pequenas cidades. O anúncio foi durante o encontro com representantes das micro-regiões paulistas da Lesp, onde foi lançada a Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico. Janete Sarti é prefeita de Barra do Chapéu, Alto do Vale do Ribeira, cidade com quase 6.000 habitantes e muitas dificuldades. A gente fala de estradas porque é para tudo. É para a educação, é para a saúde, para a agricultura, escoamento da madeira. Então, para nós, o essencial é as estradas. A prefeita de Barra do Chapéu e outras cidades do interior paulista buscam apoio na Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico Regional do Estado de São Paulo, lançada na Assembleia. A Frente Parlamentar busca fazer o diagnóstico das cidades, identificar as áreas de vulnerabilidade econômica e social e pontuar áreas de investimento. A Frente Parlamentar tem apoio de 24 parlamentares, ex-deputados, prefeitos e representantes de entidades. O passo seguinte também que os prefeitos, os vereadores da região se organizam para que isso não fique dispersado sem uma organização local com pauta própria, quais são as dificuldades e os interesses de cada região. O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, participou do lançamento da Frente Parlamentar. Ele falou que até agora o governo liberou 93 milhões de reais para 240 municípios, mas a estimativa é de chegar a 125 milhões até o fim do ano. Uma boa notícia já na primeira reunião da Frente Parlamentar é que o secretário estadual de Desenvolvimento Regional anunciou que em breve o governo paulista vai liberar recursos para cidades que têm menos de 100 mil habitantes. Durante a reunião foram apresentadas demandas que vão dar direção à atuação da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico Regional, coordenada pelo deputado Paulo Fiorilo, do PT. A ideia é que a frente possa servir exatamente para fazer esse diálogo entre os prefeitos e aqui a gente acabou priorizando uma região por coincidência, que é a região mais necessitada, que é o Vale do Ribeiro, o Alto Vale, e é um pouco a prioridade que a frente quer ter daqui para frente. 3 em cada 4 crianças acima dos 5 anos estão na fila de espera por uma adoção no Brasil. O abandono das chamadas crianças invisíveis só não é maior por exemplos de solidariedade como o do criador de um projeto pioneiro no estado de São Paulo. A reportagem é do Maxwell Figueiredo. Sérgio tinha 9 meses quando foi adotado na década de 60. O amor que recebeu da família se transformou num projeto de vida. O engenheiro hoje tem 11 filhos, 8 são adotivos. Como filho adotivo, eu também quis reproduzir a experiência como pai adotivo. Então, minha esposa e eu inserimos a adoção como um planejamento familiar. Então, logicamente, não imaginávamos que íamos ter uma família tão grande, mas sempre fez parte do nosso planejamento. Na década de 90, o planejamento familiar de Sérgio foi além. Ele criou o projeto Acalanto, que faz parte de uma rede de adoção no Brasil que presta auxílio aos pais que buscam adotar uma criança ou adolescente. O que Sérgio fez, sem dúvida, é importante, mas alguns setores de adoção no Brasil ainda precisam avançar. Dados do Cadastro de Adoção do Conselho Nacional de Justiça apontam que 3 em cada 4 crianças acima dos 5 anos de idade ainda estão numa longa fila de espera pela adoção no país. Até janeiro deste ano, eram 9.393 crianças disponíveis para a adoção. Destas, 7.212 tinham mais de 5 anos, o que representam 76% do total da fila. Na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, um projeto desenvolvido pela promotora Daniela Hashimoto busca mudar essa realidade. Começamos com esse projeto
com auxílio dos grupos de apoio à adoção nacional, até com auxílio da ANGAAD, né, e de todos os outros grupos vinculados à ANGAAD, que a gente chama de busca ativa. Então, crianças e adolescentes fora desse perfil padrão, né, que estariam fadadas a ficar no serviço de acolhimento, nós colocamos nesses grupos que funcionam por meio do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, entre os grupos de apoio de adoção, e essas crianças, então, são apresentadas, as crianças reais, né, são apresentadas aos casais habilitados. E, então, quando esse casal se interessa pela história dessa criança ou desse adolescente real que existe, ele começa a conhecer a história, começa a se aproximar e essa vinculação vai sendo construída dia a dia, até que, então, queremos adotar essa criança e essa criança vai ser nosso filho. Em 2 anos e meio, 40 crianças acima dos 5 anos foram adotadas através do projeto na Promotoria da Lapa. A psicóloga Tatiana Barilli, que também participou do debate na Lesp, defende que essas crianças e adolescentes merecem uma atenção especial. Ela faz parte do Instituto Fazendo História, uma ONG que presta um serviço de acolhimento para quem se encontra sem um lar. A gente foi percebendo, né, nos anos de prática do Instituto, que o que mais faz diferença para uma criança e adolescente, né, pensando assim, as crianças, os adolescentes que vão trabalhar, que se organizam, o que mais faz diferença é ter um vínculo afetivo estável, né? Os meninos que não têm acabam ficando muito mais vulneráveis. Então, existe o apadrinhamento afetivo e o Grupo Nós, que é um projeto focado totalmente nos adolescentes que estão nos serviços, então a partir dos 15 anos e vão ter que sair pela maioridade. Então, o Grupo Nós, além da questão do vínculo afetivo, ele trabalha questões como trabalho, moradia, uso consciente do dinheiro e apropriação da cidade para auxiliar nessa organização para a saída do serviço de acolhimento. Formado pelas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o Grande ABC é sinônimo de potência social e econômica. Uma frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa discutiu as principais necessidades da região. Segundo dados do IBGE, o PIB da região alcançou a marca de 112 bilhões de reais em 2018, o que manteria o ABC, caso fosse uma cidade, em 4º lugar no ranking nacional dos 10 municípios com maior participação na economia nacional. O consórcio intermunicipal Grande ABC reúne os 7 municípios para o planejamento, articulação e definição de ações de caráter regional. O engenheiro civil Edgar Brandão foi o especialista trazido pela frente parlamentar para fazer uma apresentação técnica sobre a atuação do consórcio. O consórcio é regido por uma assembleia de prefeitos, que mensalmente se reúne, os 7 prefeitos, ela na verdade é soberana e as decisões de grande valia, grande porte, são tomadas na assembleia. Todo mês eles se reúnem para isso. Agora, o que está faltando? A gente conseguir um pouco mais de recurso através dele para você aumentar e melhorar os programas. O principal tema abordado durante a reunião da frente parlamentar foi sobre a linha 18 bronze do metrô, que poderá ligar as estações Tamanduateí e Djalma Dutra, no centro de São Bernardo do Campo. O encontro também serviu para articular a defesa do meio de transporte, após o governo estadual anunciar que estuda a adoção de um corredor de ônibus no lugar do sistema sobre trilhos. O intuito aí da frente parlamentar é unir todas as forças políticas, nossa região, sociedade civil, também as entidades de classe, os sindicatos. A gente tem muita demanda no ABC, o ABC está há muito tempo esquecido e acho que a gente não estiver unido, a gente não vai conseguir avançar essas questões. Desde a década de 70 que a gente espera alguma novidade em relação a isso, acredito que esse ano o governador vai ter um olhar especial à região do Grande ABC, que vai trazer grandes ganhos para nós. Se você sofre com as ligações de telemarketing de empresas de telecomunicação, veja só essa notícia. As principais companhias do setor de telecomunicações têm até o dia 13 de julho para lançar uma lista nacional e única de consumidores que não querem receber chamadas de telemarketing com o objetivo de oferecer serviços de telefonia, TV por assinatura e internet. A determinação é da Anatel. A medida vale para as empresas Algar, Claronet, Nextel, Oi, Sercontel, Sky, TIM e Vivo. Essas companhias também deverão, no mesmo prazo, criar e divulgar amplamente um canal por meio do qual o consumidor possa manifestar seu desejo de não receber as ligações indesejadas. A lista de Não Perturbe deve ser única e o meio de acesso a ela, ou seja,
onde o consumidor poderá registrar seu número, também deverá ser único, fácil e amplamente divulgado pelas prestadoras. As empresas que descumprirem a regra podem ser advertidas ou penalizadas com multa no valor de 50 milhões de reais. Atualmente, o consumidor já pode pedir o bloqueio através do Procon. Vale dizer que a lista nacional impede também as ligações realizadas por robôs. Com o telemarketing automatizado, as operadoras passaram a usar um discador que recebe uma lista de telefones para fazer as chamadas. Essas ligações são então passadas para os atendentes ou o consumidor ouve uma gravação ao atender. Este é um dos motivos que levaram ao aumento no número das queixas relativas às chamadas de telemarketing de 2016 até maio deste ano. Já são quase 84 mil reclamações. Sessão solene no Parlamento Paulista prestou homenagem aos profissionais de contabilidade. Você vai ver já já. Após mais de 16 horas de reunião, a Comissão Especial da Reforma da Previdência concluiu na madrugada de hoje a votação do relatório da reforma da Previdência em Brasília. Dos 17 destaques, 13 foram derrubados, 2 retirados e 2 aprovados. Agora, a reforma segue para análise do plenário da Câmara. O presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, disse que irá iniciar os debates sobre a reforma na próxima terça-feira, com o objetivo de votar o texto já na próxima semana. Os destaques aprovados tratam de policiais militares e derruba a reoneração da contribuição previdenciária de exportação de produtos agrícolas. E com isso, a economia projetada com a reforma cairá para 987 bilhões de reais em uma década. Uma sessão solene no Legislativo Paulista prestou homenagem aos profissionais de contabilidade do Estado de São Paulo. Confira agora na reportagem do Guga Mendonça. O papel do profissional da contabilidade nas empresas mudou muito nos últimos anos. Ele deixou de ser responsável por encargos burocráticos e assumiu a posição de gestor. Afinal, é o profissional da contabilidade que detém as informações que auxiliam os empresários a tomarem decisões estratégicas para o bom andamento dos negócios. A sessão solene que aconteceu aqui no Parlamento Paulista, no plenário Juscelino Kubitschek, por iniciativa do deputado Itamar Borges, do MDB, comemorando o Dia do Contabilista. O profissional da contabilidade tem muita importância para o Estado, para o Brasil, para os municípios e, consequentemente, para o Legislativo. Nos últimos anos, a profissão passou por mais uma grande mudança com a harmonização das normas contábeis brasileiras, das normas para a área pública e para a auditoria aos padrões internacionais. É um prazer enorme estar aqui pelo nosso deputado estadual Itamar Borges, ser recebido aqui. Isso é um grande prazer e estar representando aqui a nossa classe contábil, aos nossos profissionais de contabilidade. Fico muito feliz. O Brasil tem cerca de 500 mil contadores registrados e 170 mil desses só no estado de São Paulo. A contabilidade do Brasil foi formalizada nos anos 30. O meu avô, Oscar Castelo Branco, foi um dos fundadores do primeiro núcleo de contadores aqui do estado de São Paulo. E eu reputo de extrema importância o reconhecimento e a gratidão a esse profissional, sem o qual nada funciona, principalmente a nossa área financeira. Por hoje é só. O Jornal Assembleia desta sexta-feira termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje do jornal no YouTube. A gente se vê de novo na segunda-feira a partir do meio-dia. Até lá e ótimo final de semana.